Boa tarde! Estou ao vivo para mais uma live e hoje eu tenho uma super convidada, deve estar chegando daqui a pouco, a doutora Simone Arantes. A gente vai falar sobre futuro, sobre que futuro você está criando. Então teremos duas facilitadoras certificadas de Access Consciousness falando sobre o futuro, né? Que futuro você está criando? Oi, Simone, seja muito bem-vinda. E você é charada, nossa convidada. A Simone Arantes, que deve estar entrando daqui a pouquinho. E enquanto a Simone não chega, deixa eu mandar aqui, inclusive, para ela o link para avisar que eu já tô ao vivo. Oi, Tânia, oi, Priscila. Gente, toda vez eu sei que esse Instagram aqui, Blogger Dicas, sempre me acompanha e eu nunca lembro o teu nome. Eu sei que eu já perguntei e eu acabo esquecendo, mas seja muito bem-vinda também. Oi, Malva, maravilhosa. Simone já chegou. Maravilha. Gente, a gente vai falar sobre futuro. Então, deixa eu chamar a Simone aqui. Para sua vida. Silvia, você chegou aí a solicitação. A Gracinha. Obrigada, Gracinha. Agora, eu vou fazer o meu melhor para lembrar, porque eu sempre vejo blog e eu sei que é você, mas eu nunca lembro o teu nome, porque eu sempre vejo blogger. Mas beleza, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar sempre acompanhando. E aí, Lu, Simone, seja muito bem-vinda. tudo bem? Ô, Lu, eu não tô conseguindo te enxergar, você acredita? Pode melhorar, eu tô te vendo, tô te ouvindo. Você quer tentar sair da live e entrar de novo para ver se vai? Porque assim, fica preto em cima. Que engraçado. E você acredita que isso aconteceu também com a Bianca? Eu e a Vivi estávamos vendo as três e a Bianca só estava vendo ela mesma. As outras estavam pretas. Mas se quiser, tenta sair da live, fechar o Instagram e abrir de novo, ver se funciona. Tá bom, vou fechar, tá? Tá Peraí, bom, já volto. sem problemas. Gente, ao vivo tem dessas, né? E eu não sei o que é que o Instagram tá fazendo. Eu falei, o Instagram tá gongando a gente. Tá tirando onda com a nossa cara, que ele tá fazendo isso direto. Acho que já teve umas 3, 4 lives que eu fiz que deu esse mesmo BO. Alguém fica tudo preto. Pra vocês, quando a Simone tava ao vivo, ela tava aparecendo pra vocês? Ou, ou tava preta a tela de alguma de nós, pra vocês que estavam assistindo? Porque aqui com tudo normal, né? Geralmente é pra quem tá ao vivo que fica essa palhaçada, mas tudo bem, como pode melhorar. Oi, Jaci, seja muito bem-vinda. Gente, para quem não sabe, né, tá rolando uma série de lives, vão ter várias lives ainda acontecendo, não só comigo, com vários outros CFs de Access Consciousness, e a gente está trazendo muito essa consciência do futuro, né, do futuro que a gente está criando e o quanto que a gente está projetando também esse futuro, né, a nossa grandeza, nossa riqueza sempre para o futuro. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Eu conversei, acho que semana passada, se eu não me engano, com a Donata, Donata Cardoso, que também é facilitadora certificada. Funcionou, sim? Tá me Deu vendo certo. agora? Agora Maravilha. Então, eu tive esse papo com a Donata, a gente falou também sobre. Ai, não lembro o tema exatamente, mas tinha a ver com o futuro. E agora estou aqui com a maravilhosa Simone Arantes para a gente falar obrigada, também um pouco sobre o obrigada. futuro que a gente está criando. Se, por favor, fica à vontade, se quiser falar um pouco de você, se quiser já entrar no tema. Eu acho que a gente já pode entrar no tema, e acho que aí as pessoas, né? Bom, meu nome é Simone Arantes, para quem não me conhece, eu já estou no Access faz um bom tempo, eu também sou uma das tradutoras, já também há bom tempo, né? Que comecei lá junto com a Norma, então, assim, faz um tempão que eu traduzo, e, enfim, e aí a gente está aqui, né, Lu, fazendo essa série de lives, como você falou, vamos estar fazendo essa série de lives. Você já falou para eles, porque eu perdi uma parte sobre a consciência do Brasil, país do futuro. Ainda não falei, estava esperando você chegar. Tá.
E porque uma coisa, né, que a gente fala, eu vou deixar para a Lu contar isso, porque foi uma coisa que, uma percepção dela, né, uma conscientização que ela teve durante uma classe, mas é uma coisa que para mim que era assim, né, porque o tema da live, né, você está criando o seu futuro. Mas a pergunta para mim o futuro existe? Uau, adorei. Né? Porque assim, o futuro não existe. A única coisa que existe é o agora. O futuro, por isso que, por mais que a gente. Porque o passado não existe, o futuro. Amanhã, como que é amanhã? Você pode me descrever amanhã? Né? A gente tem uma imaginação, a gente pode pensar através do quê? Da nossa rotina, do passado. Porque a única coisa que é real é agora. Só isso é real. O resto não é real. Então, quando a gente fica projetando, e aí eu vou deixar depois a Lu falar, né, dessa coisa, Brasil, o país do futuro. Mas quando nós estamos eu vou fazer lá, amanhã, a semana que vem, como a gente está sempre projetando e nunca trazendo para o presente e nunca de verdade atualizando e sendo essa energia do aqui e agora, vivendo isso. Então, uma perguntinha: todos os lugares onde nós estamos alinhando e concordando com a frase o Brasil é o país do futuro, onde você está sempre se projetando no futuro e nunca atualizando nada, porque está sempre lá na sua frente e nunca no aqui e agora. A gente pode destruir e descriar tudo isso, por favor? Uau! O certo, errado, bom e mal. Uau! Deu até ânsia de vômito aqui, Lu. Certo, errado, bom e mal, pode pôr os nove cruzes, garotos, roubados e além. Mas vai lá, Lu. Brasil, país do agora. Nossa, primeiro, sim, muito obrigada por essa consciência, porque, né, é uma coisa meio óbvia, né? Tipo, o futuro não existe. Mas a gente não funciona assim no nosso dia a dia, né? A nossa mente, ela tá sempre projetando para o futuro. Então, na nossa cabeça, às vezes não tem essa distinção, né, de que o futuro não existe. E aí também uma coisa que eu acho que vale a pena trazer, que assim, a gente já ouviu também várias vezes em classes de Access, e especificamente nessa classe que eu vou comentar aqui com, né, o CFP com a Grace Douglas, foi algo que pegou muito para mim também, essa coisa logo no comecinho do manual, né? Quando ele fala que a gente está criando o nosso futuro o tempo todo no presente. Né? O nosso passado criou o nosso presente, que na época era o futuro, né? Quando a gente estava no passado, o nosso presente era o futuro, e hoje no presente a gente está criando o nosso futuro, né? E aí, o que acontece? A gente fica sempre nessa de no futuro, no futuro, no futuro, e aí a gente deixa de criar no agora, que na verdade é o que vai criar o nosso futuro, né? E aí, justamente, a gente pega com a ideia toda que surgiu do Brasil, o país do agora, né? Alguns de vocês já me ouviram falando sobre isso, porque eu tenho falado bastante sobre esse insight, essa ideia, essa coisa toda que veio, né? Mas, basicamente, para quem não ouviu ainda, não está sabendo dessa novidade, na classe de escolha por possibilidades com a Grace Douglas no Rio, no mês passado, acho que foi mês passado, né? O tempo tá meio maluco, mas Acho acho que que foi mês passado. foi no início de agosto, não sei se foi no final de julho ou início Eu de acho que foi no agosto. final, acho que foi no final de julho, acho que no início de agosto não foi não, acho que foi final de julho. E aí a Grace estava aqui no Brasil e tal, e aí a Norma Forastieri, que é uma outra facilitadora certificada de Access, fez uma pergunta sobre justamente aquele lema que muitos de nós, né, ouvimos, principalmente ali nos anos 90, 2000, que era Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro, sempre projetando como um futuro grandioso para o Brasil, né, a pátria do futuro, a pátria que vai acolher outras nações quando o mundo tiver um caos e sei lá o que, e o Brasil vai ser o maioral, mas é sempre um negócio que está no futuro, sempre projetado. E aí, no agora, a gente não faz nada para que o Brasil realmente se torne essa potência, porque é sempre no futuro. Né? Como se fosse algo externo, né? Algo que independe da gente. E aí, enquanto estava rolando essa facilitação lá na classe,
me veio assim esse estalo de, opa, como que então a gente pode pegar toda essa riqueza, toda essa glória, toda essa grandeza que a gente sempre projetou para o Brasil no futuro, pegar toda essa energia aí e trazer para o nosso agora, né? Então foi aí que surgiu a ideia da gente fazer a série de puxão de energia do Brasil, o país do agora, para a gente criar agora, deixar de esperar, né, esse futuro que nunca chega, para começar a criar tudo isso no nosso presente, né? E, enfim, e aí a Simone é uma das facilitadoras que está participando desse projeto. Por favor, Si, pode falar. Não, é que eu queria falar essa coisa que você trouxe, né? É que a gente sempre escuta criar o futuro. Mas é verdade, é criar o futuro, mas não. Por isso, assim, tudo são escolhas, né, Lu? Então, acho que só vale a pena, assim, a gente só destrinchar um pouco, ou Sim, aprofundar por um pouco favor. esse tema, porque, assim, é a mesma coisa, né? Quando a gente está. Você colocou, eu criei o meu presente lá atrás, porque lá eu criei o meu futuro que eu estou vivendo aqui agora. Mas existem ações que são ações contínuas que a gente faz para atualizar aquele futuro que eu estou criando. Porque o futuro não existe. Mas com a escolha que eu estou escolhendo agora, eu estou criando o meu futuro, ou com as escolhas que eu estou escolhendo agora, eu estou criando o meu futuro, que ainda não existe. Então, se eu criar, a partir de, vamos supor, eu quero, sei lá, aqui na garrafinha da gratidão, que depois eu vou te falar sobre isso em outro momento, mas te falar. Mas assim, vamos supor, eu quero beber essa água, isso aqui era um projeto meu que foi atualizado, tá? Então, eu atualizei isso. Isso aqui era, hoje é presente, e lá no passado era futuro. Ah, usar. Então tá, essa garrafinha é um filtro, era algo do passado e que eu atualizei. Então, hoje ela foi futuro e hoje ela é presente. Então, o que acontece? Por quê? Então, vamos supor, eu tinha esse projeto de fazer, um filtro, é uma garrafa, é um filtro em forma de garrafa, né, que eu batizei de garrafa da gratidão, que tem inúmeras coisas ali, porque eu sou tarada por água de boa qualidade, e só que, então tá, eu tô aqui, eu estava lá, sei lá, vamos colocar, eu estava lá em junho, tá? Maio, junho, a Simone lá atrás, criando o futuro dela, a garrafinha do futuro. Ok, quais foram as escolhas que eu fiz para que isso se tornasse presente? Porque se eu ficasse sempre, a garrafa do futuro, a garrafa do futuro, a garrafa do futuro, ela não se tornaria presente hoje na minha realidade. Então, é o que acontece, mas nós temos muito disso. Essa sua conscientização do Brasil, país do futuro, que foi lá atrás, né? E que a gente sempre falava, só que a gente não. O Brasil quem vai fazer o Brasil se tornar hoje o país do futuro que a gente projetou. Né? Porque se a gente só fica projetando no futuro, é aquela coisa assim, tá sempre a uma distância de mim, tá sempre na minha frente, e nunca no aqui e agora. Eu não atualizo. O que a gente não pode, por exemplo, vou até continuar com esse exemplo aqui. Então, quais foram as escolhas que eu fiz, ou que na época que eu tinha que fazer, para atualizar isso daqui na minha vida, para que não isso aqui ficasse. Porque se eu fosse daí incongruente com essa escolha, porque a gente está o tempo todo agindo, né? Eu estou o tempo todo escolhendo, não tem como. Se eu fizesse uma escolha numa outra direção, vamos supor que ele pediu a logo para mim, né? Pediu para que eu escrevesse. Se eu não mandasse, não iria acontecer, né? Se eu falasse, não consigo, amanhã não existe, né? Por isso que a gente fala, vou deixar para amanhã, segunda. Não, né? E eu não estou não é uma coisa, mas até nos livros de produtividade falam para você colocar dia do mês e hora, porque segunda. Tem a segunda que vem, tem a outra. Qual segunda? Qual segunda? Então, no nosso subconsciente, lá atrás, fica para o futuro. Então,
essa coisa de nós alinharmos com a multidão, todos os brasileiros, de que o futuro, o futuro, o futuro, e eu nunca faço escolhas que atualizem esse futuro, que puxe esse futuro para que eu caminhe para o futuro e não fique apenas empurrando o futuro lá para frente, né? Eu acho que essa conscientização, não sei se eu falei demais e baguncei tudo, Lu. Não, imagina, imagina, foi perfeito. Eu tava aqui vidrada no que você tava falando, porque pra mim, pelo menos, fez todo sentido. E quem tá assistindo aí pode falar também se fez sentido pra vocês. Mas é exatamente isso. E você colocou, assim, em palavras, uma ideia que tava aqui na cabeça, talvez eu não teria traduzido tão bem quanto você. Que é justamente isso, né? A gente sempre cria, digamos, uma distância confortável, né, desse futuro. Então é tipo assim, sempre tá ali na frente, sempre tá ali na frente. A Ingrid falou, maravilhosa, fez total sentido. Então Que pegamos bom, aí a ideia, que bom. né? E a ideia de a gente fazer essa série de puxões é justamente, né, essa ação coletiva, digamos, né? Porque estamos aí em 20 e tantos facilitadores. A Grace Douglas, né, a gente convidou ela para participar e ela topou, então ela vai fazer a abertura, vai ter tradução simultânea para o português, né? E todo mundo que escolher, a gente cria essa egrégora de pessoas que estão escolhendo encurtar essa distância, né? Que estão escolhendo parar de projetar esse futuro e começar a criar esse futuro, né? Então, o puxão de energia em si já é uma ação e ele também coloca a gente no movimento de, ok, que ações, né, que movimentos eu posso fazer hoje para criar isso na minha vida, né? Exato. E eu acho que uma coisa até legal, um comentário na live que eu fiz com a Donata, uma pessoa falou justamente isso, a gente sempre projetava isso para o futuro e tal. Esse movimento começou muito nos anos 90 e 2000. Aí eu falei, bom, então estamos em 2024, a gente já está no futuro. Se é uma projeção para o futuro, né? Começou lá nos anos 90, a gente está em 2024, a gente já está no futuro, então já podemos atualizar isso. Vamos atualizar esse futuro aí que a galera projetou lá atrás. Exato, Lu, mas isso está sendo fantástico para mim, toda essa conscientização, porque quanto que a gente faz isso com a nossa vida, né? Isso, o exemplo do Brasil, né? Que você, vamos supor, só para ficar mais fácil a contabilidade aí, né? Vamos supor que lá em 2000 a gente ficava falando Brasil, país do futuro, Brasil, país do futuro. Isso nunca chegou. Por quê? Porque está sempre projetando. Mas essas são as coisas que nós fazemos na vida que fazem isso com a gente. Quantas vezes a gente quer, sei lá, fazer uma garrafa, olha, gente, né? Vou atualizar isso. Ou planejar um jantar com uma amiga, sabe? Não precisa ser algo. Porque às vezes é uma coisa tão boba, mas você tem que ligar para a amiga, vocês têm que concordar em um horário, concordar em um local, onde vai se encontrar, sabe assim? Então são esses passos de, na verdade, assim, caminhar, ir ao encontro do futuro que você deseja. Como que você vai, né? É como se você tivesse, meio que, não é puxar o futuro para perto de você, mas é você ir criando essa proximidade daquele futuro. Então, vamos supor, o jantar é para, sei lá, 30 de agosto. Ou sei lá, vamos fazer, né? Dia 1º de setembro, vamos colocar essa criação aqui. 1º de setembro vai ser a abertura deste puxão de energia. O que a gente precisa fazer, né? Para que no dia 1º de setembro. Então, a gente tem que ter essa caminhada até a atualização daquilo. Por quê? Porque senão não vai rolar. Vai chegar no dia 1º de setembro, não vai ter link, a Grace não vai receber o negócio. Se a gente quiser que as pessoas escutem, ela fala inglês. Se nós quisermos que os brasileiros que não falam inglês possam compreender, tem que ter um tradutor, isso tem que ser acordado. Então, assim, são esses passos que fazem com que a gente caminhe na direção daquele futuro, ou a gente comece a se aproximar, né, daquele futuro, a gente comece a moldar o futuro que a gente deseja para viver aquilo, e não ficar simplesmente
nessa distância, lá na frente, o futuro. Que se a gente não faz isso aqui, gente, aqui, porque eu não gosto de falar que é inconsciente, Lu, isso é meu, assim, porque quando a gente fala de inconsciente, dá a impressão de passividade. Eu estou no inconsciente, não sou eu, foi meu inconsciente que fez. Então, eu não tenho ação, né? Dá a impressão disso. Eu estou passivo, aconteceu comigo, eu não criei, né? Eu gosto de falar dessa parte não cognitiva, ou seja, que não é racional, que, na verdade, comanda o nosso show. Porque nada que seja que eu deseje de forma racional, se não estiver congruente com essa parte que não é racional, eu não faço, né? Então, a gente colocar essa, essa congruência do futuro que a gente deseja com aquilo que a gente de verdade deseja, ela é fundamental. Senão, não vai ficar, né, Lu? Sim, sim. Perfeito. Nossa, muito obrigada por todas as conscientizações que você está trazendo, porque assim, é como a gente comentou, né? A gente tem ali uma ideia, mas quando você traz isso, fica tão claro, fica tão, nossa, realmente, né? E aí uma pergunta que vem para todos nós, né? Que é, ok, que ações eu posso tomar hoje, né? Que movimentos eu posso fazer hoje para criar esse futuro? E aí a Dani comentou aqui que eu fiz uma live em abril e ela falou assim: Lu, fui ver a lista de uau que eu fiz quando você fez na live e muitas coisas eu já atualizei. Então, que bacana, né? Que legal que você fez os movimentos para atualizar tudo isso, né? E que outros movimentos você pode fazer para atualizar as outras coisas que estão ainda aí na tua lista? Que outras coisas você pode acrescentar também na tua lista e dizer, uau, eu escolho isso também, né? Porque uma coisa também que me veio, assim, de uns tempos para cá, principalmente quando eu me tornei facilitadora certificada, foi, por exemplo, durante um bom tempo, né? O meu alvo principal ali era me tornar CF de Access. E aí, em algum momento, eu meio que transformei esse alvo num objetivo. Então, no momento que eu acertei ali, falei, pronto, agora eu sou CF, eu dei uma travada, tipo, tá, e agora? O que eu vou fazer da minha vida agora que eu já, né, consegui isso que eu disse que eu queria? Então, essa coisa também desse movimento de você estar sempre naquela pergunta de como eu gostaria que fosse a minha vida, né, é algo fundamental para você criar a sua vida e criar o seu futuro. Porque, cara, às vezes, né, a gente fica um tempo, às vezes até faz os movimentos, mas a gente tá fazendo os movimentos de algo que às vezes nem, sabe, nem faz mais sentido. Tipo, eu tô fazendo só porque lá atrás eu decidi que era isso que eu queria, mas agora não é mais. Então, né, essa auto-observação também, digamos assim, de opa, isso que eu tô fazendo hoje ainda tá congruente com como eu escolho a minha vida, como eu escolho o meu futuro? É bem bacana a gente fazer isso, né? Pra gente continuar criando algo que realmente é o que a gente deseja viver, né? E não baseado numa decisão de que é assim, pronto e acabou. E sim, tem várias coisas que você vai escolher várias e várias vezes e a cada dia você vai continuar escolhendo, né? Por exemplo, o relacionamento, eu tô no mesmo relacionamento vai fazer 7 anos com a mesma pessoa. Tem 7 anos que eu continuo escolhendo esse mesmo parceiro, né? Beleza, talvez tenha outra coisa na sua vida que você já tá criando há um tempo que talvez hoje esteja te parando de criar algo mais grandioso que você poderia estar escolhendo, mas porque você decidiu lá atrás que era isso que você queria, aí você não se abre para escolher algo ainda mais grandioso, né? Exato, e também, Lu, quantas vezes a gente se distrai, né? Porque às vezes você colocar isso que a Dani falou que fez, uma lista de uaus, né? E você pode colocar uma lista de desejos, lista de uaus, qualquer nome que faça sentido para você, né? Que tenha, que te dê esse entusiasmo, né? Porque vem de dentro. E muitas vezes, quando a gente sai talvez esse entusiasmo disso aí, o que acontece? A gente entra no piloto automático. E aí é como se houvesse um véu na nossa frente, onde a gente acaba se esquecendo daquilo que a gente deseja.
Uhum. Assim, hoje em dia, por exemplo, a gente até tinha combinado de fazer uma live a semana passada, né? Isso. E só que hoje em dia a minha vida tem tanta, tô envolvida com tantas coisas que se eu não me lembrar que eu desejo isso, estar aqui neste momento, eu desejo, isso me faz bem, eu teria passado. Se aluno coloca lá no grupo, gente, vamos, né? Quem topa? Cara, claro, eu topo, porque eu desejo. Isso está me fazendo bem. Então, teria sido, sei lá, 30 minutinhos, 40 minutinhos que a gente vai fazer de live, mas seria 30, 40 minutinhos que eu estaria fazendo outra coisa, que talvez não estaria preenchendo, e não seria um passo na direção daquilo que eu desejo, do futuro que eu desejo atualizar, né? Então, isso da lista de desejo, lista de wows, obrigada, Dani, dessa lista de desejo, lista de wows que a gente faz, é também para o que eu estou vivendo hoje, as coisas que eu estou escolhendo, eu estou para escolher, elas estão congruentes com aquilo que eu falei que eu desejo, ou que eu sei que eu desejo, mas eu não estou escolhendo ainda porque vieram distrações e me, tipo, tiraram do prumo, me tiraram ali do trilho, para chegar onde eu desejo, né? Porque eu lembro, Dani, isso que você colocou há muito tempo atrás já, né? Mas eu não sei, nem sei se você sabe, eu fiz o meu doutorado na Inglaterra. E, e eu escolhi, e na época, enfim, teve várias histórias, mas teve uma vez que eu falei, eu vou sentar e escrever a minha tese. Então eu trabalhava de 14 a 17 horas por dia sentada escrevendo a minha tese. Porque eu me coloquei um prazo, que falei, cara, eu não vou ficar aqui além de não sei quanto. Enfim, eu peguei, Dani, e fiz isso. E aí tinha a defesa da tese, né? Bom, escrevi a tese, sentei, escrevi em 3 meses, então foi aquela loucura. Defendi a tese. Só que às vezes você tem que sabe, fazer alguma correção, alguma coisa. Uhum. E não tinha nenhuma correção. Aí, quando eu terminou, defendi, acabou, a gente foi comemorar. No dia seguinte, eu não sabia o que fazer. Sabe assim, eu acordei, eu falei, para onde que eu vou? Eu não tenho correção, eu não tenho tese, entende? Uhum. Então, era por quê? Porque era tipo assim, uma completude, completei aquilo e eu não criei além daquilo. Ok, Uhum. depois, o que que eu vou fazer? Eu não tinha. Eu acordei e tipo, eu tinha tudo, porque estava tudo ao meu dispor, eu não tinha mais que escrever a tese, eu não tinha mais que me preocupar, mas isso ficou tão gravado que eu saí caminhando pela rua, sem saber para onde eu ia, porque eu não tinha um alvo, entendeu? E é isso que muitas vezes, né, é uma delícia, mas também é uma, entre aspas, assim, uma maldição, aquela música do, como que ele chama lá da cerveja Brahma? O, Deixa a vida me levar, a vida o leva Zeca eu. Pagodinho? Zeca Pagodinho, isso, dele, né? Porque, tipo assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, por mais que seja gostoso, então quantos de nós brasileiros não estamos no ritmo do deixa a vida me levar, a vida leva eu, criando o Brasil de agora, que nunca chega e a gente está sempre patinando na areia movediça que a gente chama de vida, Uhum. né? Exatamente. Então, tudo que isso é e tudo que a gente fez para criar isso, vamos agora destruir, descriar, vezes um Deus Eliel, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 9 cursos, garotos, povoados e além, né? Porque a gente caminha e não sai do lugar, né? Sensacional. Sensacional. E, gente, quem escolher parar de projetar esse futuro, e a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando da sua vida, Da né? vida. Na verdade, nós criando a nossa vida, a gente também tá criando o nosso futuro, o futuro da nação, né? Porque imagina, todo mundo que mora no Brasil criando a sua própria vida, criando seu próprio futuro, a gente está contribuindo para a nação também.
né? Então, quando a gente fala Brasil, país do agora, né, nessa série de 30 dias, não é só a nação Brasil, a entidade Brasil, né? A gente está falando das nossas próprias vidas, que ações que a gente pode tomar nas nossas vidas, né, para criar o nosso futuro. Então, dia 1º de setembro, a gente vai começar. Vão ser 30 dias de puxões de energia com facilitadores certificados de Access Consciousness, tá? E o link tá na minha bio, não sei se tá na tua também, se Ainda não, ainda não, não. ainda Mas não. Mas eu vou tá por tranquilo. hoje. Na minha bio, quem quiser, o link tá lá para vocês se inscreverem, para vocês participarem junto com a gente, tá? A abertura vai ser com a Grace Douglas, como eu tinha comentado. E aí, os próximos dias, né, os dias seguintes, cada dia vai ser um facilitador diferente, brasileiro, trazendo as suas próprias consciências, né, a sua própria percepção e fazendo os puxões de energia, guiando os puxões de energia, né? Vai ficar tudo gravado, então mesmo quem não puder estar no puxão ao vivo, vai poder assistir depois, vai poder fazer. E aí, olha para isso, né? Como seria eu passar 30 dias realmente escolhendo a minha vida, escolhendo parar de ficar nessa distância confortável e começar realmente a criar e ficar cada vez mais perto desse futuro, né? Que eu vivo dizendo que quero, mas não estou tomando as ações para criar, né? Então, como seria a gente escolher estar juntos nesses 30 dias e criar algo grandioso para as nossas vidas? E eu e Simone estamos na lista de facilitadores que estarão conduzindo esses puxões de energia. E eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui para todo mundo e para Dani. Dani, você que trouxe a lista do UAU, né? Então, e se a gente criasse uma lista de UAU? Né? De UAUs aí, de futuro, para a gente poder atualizar, né? E aproveitar esses 30 dias de puxão para que a gente atualize, a gente puxe o futuro para o agora. E não deixe apenas lá no futuro, para que a gente caminhe em direção a isso que a gente deseja, a essa lista de uau. Né? Então fica aí a provocação. Lu, vamos fazer? Vamos? Ó, Tá fechado. lista de uau, então. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani, por trazer aqui. Eu realmente fiz essa live lá em abril eu falo às vezes da lista de UOL porque foi algo até que o Dr. Dani trouxe muito em classes há um tempo atrás, né? Mas é bacana, né? Então hashtag fica a dica. E quem quiser assistir essa live, lá no meu canal do YouTube tem uma live que foi um puxão de energia que eu fiz direto do fundamento. Eu não vou lembrar exatamente o nome do vídeo, mas eu lembro que eu falo que é um puxão de energia que eu fiz direto do fundamento. E lá nessa live eu falo sobre a lista de UAU. Então quem não sabe como fazer, vai lá nessa live, assiste, que aí você descobre como você faz a sua lista de UAU. Aproveita, já faz o puxão de energia e entra nos nossos 30 dias do Brasil, país do futuro, pra gente fazer 30 dias juntos e atualizar esse futuro grandioso. Brasil, país da agora! Brasil, país da agora. É isso aí. Gratidão. Um beijo. Então tá. Lu, super obrigada. Eu adorei, porque essas concentrações, muitas vezes, se a gente não extrapola, se a gente não dialoga, se a gente não conversa, elas ficam, de alguma forma, tudo emboladas aqui dentro, sem ser exteriorizada. Então, assim, super obrigada por tudo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço demais pela tua escolha de estar junto com a gente nessa série, de fazer as lives, de divulgar e trazer e convidar mais pessoas para isso. Gratidão. Beijo gigante em todos. Beijo. Tchau, Lu. Tchau.